Olá, recebemos hoje ao vivo no estúdio da TV O Tempo o candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do candidato petista Patrus Ananias, Aloysio Vasconcelos. Ele é do PMDB, engenheiro, ex-deputado federal constituinte. Aloysio foi escolhido vice após a retirada do apoio do PT à reeleição do prefeito Márcio Lacerda. O nome dele foi uma aposta tanto do PT quanto do PMDB para unificar várias alas dos dois partidos. Você pode participar enviando perguntas através do site. Doutor Luiz, prazer tê-lo aqui. A alegria é minha, meus cumprimentos a todos. Participa dessa entrevista a jornalista Bruna Zanetti. E nós vamos receber várias perguntas dos nossos internautas. Mas eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. O senhor foi pego meio de surpresa com esse convite para ser o candidato a vice na chapa de Patrus Ananias. Como é que o senhor recebeu isso? Essa candidatura, assim, ela começou meio de improviso? Já está tudo ajeitado? Já está tudo arrumado? Bem, na realidade, a sua questão é correta. Quer dizer, eu estava na minha vida de engenheiro aposentado, como consultor de empresas na área de energia, quando eu recebi alguns sinais de Brasília, dizendo que meu nome podia unificar a bancada federal com a bancada estadual e que como é que eu recebia a questão. Eu, no princípio, relutei um pouquinho, não é? Porque agora eu já tenho netos, então neto é um filho com açúcar, e eu estava achando muito bom, viu? Achando uma delícia o tal de neto. E aí eu esperei um pouco mais tarde, pedi um certo tempo, quando eu recebi um telefonema do presidente Michel Temer. Aí a coisa subiu de nível, depois um outro de alguém que eu conheço sério, representando o presidente Lula, né? Meu amigo fraterno, foi deputado comigo, foi presidente quando eu dirigi a Eletrobras, a convite dele por indicação do Zé Alencar aqui de Minas. E aí eu achei que se o meu nome agregava, se as bancadas se sentiam representadas e com os vereadores a gente conversaria, como conversamos e deu certo, então eu também não fujo à luta. Me dispus, coloquei o meu nome, que é modesto, mas é 40 anos de PMDB, 42 anos de engenharia, já fiz escolas em Belo Horizonte, fiz o projeto com a minha equipe do Metrô 3, né, Pampulha, Mineirão, Universidade, Lagoinha, Rodoviária, Parque, Praça Tiradentes, Savassi. E também, como diretor da CEMIG, eu conheci a cidade toda, né? Não só a rede subterrânea, troca de iluminação, vapor de mercúrio, que é poluente, por vapor de sódio. E, obviamente, eu tenho uma tradição de família, de gosto pela política. Andava meio desiludido, eu saí da política porque eu não tinha dinheiro, fui deputado em 3 eleições, mas agora estamos muito otimistas, o desejo de servir a Belo Horizonte, vamos fazer uma campanha limpa, educada, elegante, civilizada, até porque o eleitor hoje não quer saber de política, então a gente tem que atraí-lo. Senão ele vai para os canais alternativos, né? E eu acredito, otimistamente, no nome do ex-prefeito Patrus, um estadista, um cidadão honradíssimo, experiente, tem liderança, conhece bem a cidade, criou orçamento participativo, né? Agora muito vocacionado a servir na área da mobilidade, da saúde e outros, tendo como eixo o cidadão. O cidadão é que é importante, as decisões girarão em torno da importância do indivíduo, do belo-horizontino, que eu espero possa ter depois, com a nossa administração, acreditando que vamos ganhar a eleição, uma cidade melhor, mais segura, mais moderna, limpa e que dê orgulho aos belo-horizontinos de morar nela. Aloysio, qual será a contribuição sua e do PMDB no programa de governo e na campanha propriamente dito, né? Qual será a participação? Nós temos um grupo de 13 pessoas de diversas áreas técnicas. Esse grupo é coordenado no Comitê 2 do Patrus, onde tem a maior parte de pessoas do PMDB, do PCdoB e do PSD e PRTB. Eles vão apresentar um esboço, levar para o grupo do Patrus, no caso o Carlão, o Juarez Guimarães, que vão dar o toque final na redação do que é melhor para Belo Horizonte. Na visão do PT, de todos os partidos coligados, mas a nossa contribuição, eu diria em resumo, que é uma contribuição técnica. Bruna, já temos a pergunta? Temos uma pergunta aqui da Luísa Castro, e ela diz assim:
Sabe-se que boa parte da classe artística é insatisfeita com a gestão Lacerda. Quais são as propostas concretas que a candidatura de vocês apresentará para este setor específico? E ela diz mais: como vocês podem contribuir para transformar BH na capital da cultura? Olha, o grande projeto do Patrus é transformar Belo Horizonte na capital da paz e na capital da vida. Porque tudo gira em torno da vida, não é verdade? Então a gente quer que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, que vivam pacificamente e que se desenvolvam. Para desenvolver, você que fez a pergunta, eu agradeço, a cultura é fundamental. Belo Horizonte tem uma história cultural fantástica. Muitos falam no Clube da Esquina, em Santa Teresa, outros no Viaduto, outros nos barzinhos da Savassi, outros no Teatro. Patrus, aliás, foi quem criou o festival, o FIT, né? Festival Internacional do Teatro. E eu acho que a cultura é um dos pontos fortes da campanha do Patrus. Vai ter que haver investimento, abertura, diálogo, construção a quatro mãos, mas a gente sente que hoje o pessoal da cultura não está satisfeito. Nós não queremos fazer promessa vã, mas eu acho que nós vamos transformar Belo Horizonte não na capital da cultura, mas uma cidade em que a cultura se faça presente no cotidiano das pessoas. Doutora Luiz, uma outra questão que está muito no meio da discussão é a questão do orçamento participativo e dos programas sociais, como o Bolsa Família. Como o programa do candidato Patrus, ele vai abarcar essas questões? A gente sabe que os programas são federais, mas há alguma forma de integração com políticas municipais? O que deve estar previsto no programa em relação a esses dois pontos polêmicos? Quem criou o orçamento participativo, vamos deixar bem claro, foi a administração Patrus. Agora ele quer um pouco mais. Nós conversamos e concluímos que o orçamento participativo agora tem que ser transparente. O cidadão vai escolher as obras, acompanhar as obras, inclusive vai acompanhar diariamente o custo das obras via internet. Isso significa orçamento participativo, transparente, ético e o cidadão mandando e controlando, fiscalizando. Agora, um ponto importante é que a atual administração, que eu reputo de gente séria, ninguém está discutindo pessoas, mas ela investiu mais em publicidade do que no orçamento participativo. Não é bom isso, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, da obra na Abílio Machado, com Rua Ivaí, debaixo do anel ali um pouquinho adiante, caminhando por baixo Serranos. Aquilo é um absurdo, estava no orçamento participativo, 4 anos e nada ocorreu. Então a gente quer que seja respeitado o cidadão. E ali foram 41 mil votos para aquela obra. Então isto, no nosso governo, se Deus quiser, a Patrus vai ganhar as eleições, nós vamos fazer a coisa com toda a transparência. Agora, o Bolsa Família é um programa extremamente voltado para a classe mais pobre da população. É um programa que, obviamente, teve um resultado fantástico. Ele não acabou 100% com a miséria, mas ele acabou 100% com a fome. E isto é um ponto fantástico a favor do PT, a favor do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma e principalmente do ministro Patrus Ananias, hoje o nosso candidato. E eu fico triste quando eu vejo alguém do outro lado dizer que Bolsa Família é uma esmolinha, é um dinheirinho. Eu acho que não é bom isso. Vamos manter a campanha no diálogo elegante, com propostas. Quer ver outra proposta? Nós queremos fazer um programa verde em Belo Horizonte muito mais agressivo do que tem hoje. Queremos acertar a mobilidade urbana. O caos de trânsito em Belo Horizonte já é rotina em toda conversa de bar, restaurante, boteco, etc. Mas nós estamos fazendo pesquisa. Eu já entreguei para o Patrus a solução dos 6 pontos de restrição da Raja Gabalha. Agora estamos apresentando da Nossa Senhora do Carmo. Ela tem 2 pistas que desce e 2 que sobe. O que nós vamos fazer? De manhã desce 3, que o fluxo é muito maior, e sobe 1. De tarde sobe 3 e desce 1, porque o fluxo é muito maior de subida. São soluções intermediárias. Agora, a solução definitiva é o elevado com a pétala para Santa Efigênia, São Lucas, e a outra para Savassi e Lourdes. Evidente que nós ficaríamos aqui um grande tempo falando de muitas obras que pretendemos fazer, mas a grande obra do Patrus é a pessoa humana, é o cidadão.
Já tem pergunta de internauta. Temos mais uma. Essa especificamente sobre a campanha. A candidata Maria da Consolação se saiu muito bem no primeiro debate realizado pela Band, disse o André Luiz aqui. Vocês estudam um possível apoio do PSOL e sua base caso o pleito vá para o segundo turno? Bom, eu só acredito em pesquisa no dia 7 de outubro. Ali é que define a eleição. É a manifestação livre do cidadão, sempre respeitada, a nossa justiça eleitoral está muito avançada, né? Eu tenho orgulho de ter feito, como diretor da CEMIG, 100% de energia em Minas para o voto eletrônico. Isso me dá uma satisfação muito grande. No comentário, eu acho o seguinte, nós podemos focar em alguns aspectos diversos aí da questão, mas o mais importante para nós é dizer o seguinte, nós vamos fazer uma campanha limpa, nós vamos fazer uma campanha moderna, nós vamos fazer uma campanha propositiva, nós vamos fazer uma campanha com soluções, nós não vamos mentir, nem iludir, nem fazer promessa, até porque quem prometeu 4 anos atrás e não cumpriu, está aí metrô, hospital, rodoviário, uma opção de coisa que ficou no ar, não se deu bem. O que a gente quer é um diálogo correto, honesto com as pessoas. Agora, a campanha nossa começou uma campanha austera, uma campanha espartana, uma campanha sem dinheiro. Tem campanhas aí muito ricas, mas eu acho que isso não decide. O que decide é a melhor proposta e principalmente o melhor candidato. Eu estou convencido que quem mais conhece Belo Horizonte é o Patrus, quem mais tem vivência é o Patrus, quem tem trânsito em Brasília para captação de verbas federais é o Patrus, e ninguém tem o senso humano que o Patrus tem. É um coração generoso, é um estadista da mais alta estirpe. Agora eu queria fazer uma pergunta pessoal mesmo. Por favor. Como que vocês estão fazendo durante a campanha para alcançar os jovens? Já que quem tem 18 a 30 anos não tem muito conhecimento da administração do Patrus de antigamente. Olha, o seu comentário é verdadeiro. Nós temos os estudos nossos qualitativos que mostram o seguinte, as pessoas de 47 anos para cima votam maciçamente no Patrus. As pessoas entre 21 anos e 47 têm uma divisão. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá e tal. Agora, abaixo de 21, nós ainda estamos perdendo. Então, o Patrus disse outro dia, e eu repito a frase dele, nós temos que ter um projeto para os jovens, um programa de trabalho para a juventude, e nós temos que ter um discurso que convença a juventude que o nosso lado tem a melhor proposta. Agora, vamos fazer demagogia de sair para a rua, dizendo que o jovem é a solução, o Brasil de amanhã, aquele discurso cansado? Não é por aí. O que nós temos que ter é um projeto moderno, que atenda aos diversos estamentos sociais, a terceira idade, a classe média, a classe pobre, onde o Patrus tem já muito serviço prestado, mas também a juventude, o estudante universitário. Então, aqueles que têm nos convidado, e é um negócio importante, o Patrus foi convidado para 3 debates no meio estudantil, se não me engano, Santa Doroteia, Isabela Hendricks e um Batista, bom, não sei o nome exato. Ele aceitou todos. Por quê? Porque conversar com a juventude é prazeroso, a gente aprende. O jovem hoje é o jovem do iPhone, iPad, não sei mais o quê. Então, nós queremos estar up to date, junto com os jovens, modernos também no pensamento, e eles vão conhecer a gente melhor. Eu tenho 3 filhos, né? 2 estão fora de Belo Horizonte, trabalham fora, mas eu sinto isso todo dia na juventude. E o Patrus também. O Patrus tem 2 filhos e ele sabe que nós temos que fazer alguma coisa que tire a juventude da rua, tire a juventude da droga, atraia para o esporte. Nós não estamos satisfeitos com o desempenho brasileiro nas Olimpíadas. Por quê? Porque o jovem não vai para a quadra. Ele não treina basquete, vôlei, handebol, etc. Talvez porque não tem espaço. Então nós vamos fazer um trabalho de periferia, posso te responder com sinceridade, muito bacana. Focado no jovem, e no plano de governo nosso tem uma menina de 19 anos, que é estudante de fisiculturismo, fisioterapia, e ela tem dado uma contribuição extraordinária. Muito joinha, maneira mesmo.
Vamos voltar aqui à campanha. A participação de Lula e de Dilma na campanha do Patrus está confirmada? Eles vêm a Belo Horizonte, eles vão para o Palanque? Olha, eu posso te assegurar que a participação do ex-presidente Lula está assegurada. Eu até estou torcendo que ele venha no dia 11 de setembro, que é o dia que nós vamos fazer uma grande demonstração aí da unidade, da força, do vermelho, da união do centro-esquerda, né? Sob a liderança do Patrus, que é o nosso 13 maior. Lula vem. Agora, a presidenta tem a questão de agenda, tem o lado da lei, que não é permitido o tempo todo, ela tem que estar fora do chamado horário convencional de trabalho, mas seguramente, e pelo que eu li e ouvi, né, de diversas pessoas, ela não quer gravar para ninguém e abriu uma exceção para gravar. Patrus Ananias, em Belo Horizonte, que é terra dela, e para ela essa campanha é dela. Vamos para a nossa última, lamentavelmente, nossa pois última é, sua prosa aqui está tão boa, né? Vamos lá. A Joana pergunta: o que vocês pretendem fazer com as ocupações como Dandara e Zilá Expósito? O que vão fazer com os trabalhadores que foram expulsos da Eliana Silva e não têm para onde ir? Olha, eu não tenho o hábito de mentir, então eu vou te dizer, estamos montando um programa especialíssimo para essas áreas ocupadas. O que nós vamos fazer, nós vamos detalhar depois. Ao caso do Isidoro, o Dandara é espetacular, porque tem um grande amigo meu lá, que é o Frei Gilvander, que é um dos líderes, e eu posso assegurar, olho no olho, que nós não vamos usar gás de pimenta em ninguém, muito menos numa criancinha. Isto nós não vamos fazer. Agora vamos fazer soluções de diálogo, de entendimento, dentro da elegância, da ética, dentro da correção e do respeito humano ao jovem, à mulher, ao idoso e ao eficiente especial. Eu vou abusar um pouquinho do tempo do senhor, mas prometo que vai ser a última pergunta. Não, essa com prazer. Pergunta a gente não pode deixar de fazer. Algumas reclamações de vereadores do PMDB sobre a estrutura da campanha e tal ficaram públicas nos últimos dias. Como é que está essa questão? Os candidatos a vereadores do PMDB estão retirando o apoio da campanha, continuam na campanha? Continuam 100%. Houve uma reunião do diretório essa semana, esclareceu as queixas que tinham e, obviamente, foram todas sanadas. Eu tenho um documento da bancada do PMDB na Câmara, são 4 vereadores, e tem uma suplente feminina, uma criatura excelente também. Eu não tenho dúvida nenhuma da lealdade à campanha do Cabo Júlio, do Reinaldo Sacolão, do Irã, do Geraldo Félix e dela, né, que é uma pessoa ótima, e mais ainda, os vereadores do PCdoB, os vereadores do PRTB, os vereadores do PT, eles, os candidatos principalmente, que é um número maior do que os atuais eleitos, eles estão muito unidos. Agora, Carla, tem dificuldade no início de campanha. É como você construir uma casa. Você tem o cara do cimento, da pedra, da areia, da brita, da parte hidráulica, elétrica, aquela confusão. Daí a pouco as coisas começam a se ajeitar, aí sobe e vem a cobertura, pronto, está pronta a casa. É mais ou menos isso a campanha política, né? Um ex-governador dizia o seguinte: olha, o caminhão cheio de abóbora começa a caminhar, que ele está tudo balançando. Daí a pouco elas se acomodam e a coisa flui. Nós temos uma grande capacidade de diálogo, temos humildade para entender o problema de todos, não queremos uma solução diferenciada, todos os vereadores serão tratados igualmente, né? No tempo de televisão, no eventual apoio de material de campanha, e eu acho que isso mostra uma coerência e principalmente uma lealdade que vai gerar a confiança deles, e eles estarão conosco no palanque, um palanque da vitória de Patrus, um palanque da vitória das 13 razões para votar no melhor. Patrus, 13. Luiz, a gente agradece muito a sua presença, foi um prazer.
A TV O Tempo prossegue com essas entrevistas, esses videochats com todos os candidatos. A gente faz questão que esse seja aqui um espaço democrático e é muito importante a sua presença para a gente. Mas eu, se convidado outra vez, eu estou aqui, beleza. Nós agradecemos muito aos internautas, a participação e em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigada também à Bruna. Obrigada.